O conceito de livre-arbítrio é central na fé cristã. É uma dádiva concedida à humanidade por Deus, dando-nos o poder de fazer escolhas. Esse dom é o que nos separa do resto da criação. No entanto, com esse dom vem uma grande responsabilidade. Somos responsáveis por nossas escolhas, tanto boas quanto más. Compreender o livre-arbítrio é essencial para navegar em nosso relacionamento com Deus. O livre-arbítrio, na sua forma mais simples, é a capacidade de escolher entre diferentes cursos de ação. A Bíblia não usa explicitamente o termo livre-arbítrio. No entanto, o conceito está presente em suas páginas. De Gênesis a Apocalipse, vemos indivíduos fazendo escolhas que moldam suas vidas e o mundo ao seu redor. Essas escolhas são apresentadas como significativas, com peso e consequências reais. Essa compreensão da escolha implica que os humanos não são meros fantoches em um palco, controlados por um titereiro divino. Numerosas passagens na Bíblia enfatizam a realidade do livre-arbítrio, mostrando que os seres humanos têm a capacidade de tomar decisões significativas. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, declara de forma enfática e clara: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Esta passagem é um exemplo poderoso de livre-arbítrio. Esta passagem apresenta claramente uma escolha diante dos israelitas, enfatizando sua liberdade de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. A responsabilidade de escolher sabiamente é colocada diretamente sobre eles. Outro exemplo convincente é encontrado em Josué, capítulo 24, versículo 15, onde Josué se dirige aos israelitas, dizendo com firmeza e convicção: escolhei hoje a quem sirvais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta declaração de Josué reforça a importância do livre-arbítrio na fé e na vida diária. Uma questão comum surge ao discutir o livre-arbítrio, como ele coexiste com a soberania de Deus. Embora Deus seja de fato soberano e todo-poderoso, sua soberania não nega a liberdade humana e nossas escolhas. Deus sabe as escolhas que faremos, mas Ele não as força sobre nós, respeitando nosso livre-arbítrio. O dom do livre-arbítrio vem com uma contrapartida significativa: a responsabilidade. Não somos apenas livres para escolher, mas também responsáveis pelas escolhas que fazemos. Essa responsabilidade é central para a compreensão cristã do pecado e do julgamento. Quando escolhemos agir contra a vontade de Deus, pecamos. No entanto, essa responsabilidade também ressalta a importância de nossas boas escolhas. Quando escolhemos amar a Deus, seguir seus mandamentos e servir aos outros, nos alinhamos com sua vontade. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos exercendo seu livre-arbítrio, tanto para o bem quanto para o mal. Desde o início dos tempos, as escolhas feitas por essas figuras moldaram a narrativa e os ensinamentos que conhecemos hoje. A escolha de Adão e Eva no Jardim do Éden é talvez o exemplo mais conhecido. Eles decidiram comer o fruto proibido, desobedecendo a Deus e trazendo consequências duradouras para a humanidade. Outro exemplo poderoso é encontrado na história do rei Davi. Ele foi um líder corajoso e um homem de fé, mas também cometeu erros graves. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi fez uma série de escolhas desastrosas, movido pela luxúria e pelo engano. Sua relação com Batseba e as consequências disso são um lembrete de como nossas escolhas podem ter impactos profundos. Por outro lado, a Bíblia também destaca indivíduos que fizeram escolhas justas, mesmo diante da adversidade. Suas histórias são inspirações de fé e coragem. A fé inabalável de Daniel na cova dos leões, onde ele escolheu confiar em Deus apesar do perigo iminente,
a recusa de Sadraque, Mesaque e Abed-nego em se curvarem a um deus estrangeiro, preferindo enfrentar a fornalha ardente, e a corajosa posição de Ester por seu povo, arriscando sua própria vida para salvar os judeus, todos ilustram o poder de escolher a justiça. Essas histórias nos lembram que, mesmo em tempos difíceis, nossas escolhas podem refletir nossa fé e nossos valores. As escolhas que fazemos têm consequências, tanto nesta vida quanto na próxima. Cada decisão que tomamos molda nosso destino e impacta aqueles ao nosso redor. Quando escolhemos viver de acordo com a vontade de Deus, experimentamos os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não apenas nos beneficiam, mas também irradiam para a comunidade. Essas qualidades enriquecem nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor, criando um ambiente de harmonia e bem-estar. Por outro lado, quando escolhemos viver em pecado, colhemos as consequências de nossas ações, relacionamentos rompidos, culpa, vergonha e, finalmente, a morte espiritual. O peso dessas escolhas pode ser devastador e duradouro. O salário do pecado é a morte, tanto física quanto espiritualmente, separando-nos de Deus, a fonte da própria vida. Portanto, é crucial refletir sobre nossas escolhas e buscar viver em retidão. Embora a Bíblia seja clara sobre as consequências do pecado, ela também oferece uma mensagem de esperança e redenção através da graça e do perdão de Deus. Não importa o quão longe tenhamos nos desviado do caminho de Deus, Ele está sempre pronto para nos receber de volta de braços abertos. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nossos pecados são perdoados e somos reconciliados com Deus. A graça de Deus não nega nossa responsabilidade por nossas escolhas, mas nos oferece uma saída do ciclo de pecado e destruição. O conceito de livre-arbítrio tem implicações significativas para nossa compreensão da vida após a morte. As escolhas que fazemos nesta vida têm consequências eternas, moldando nosso destino eterno. Aqueles que escolheram aceitar o dom da salvação de Deus, através da fé em Jesus Cristo, passarão a eternidade em sua presença. Aqueles que rejeitaram a oferta de salvação de Deus enfrentarão a separação eterna de sua presença. O dom do livre-arbítrio é uma faca de dois gumes. Ele nos dá o poder de escolher nossos próprios caminhos, mas também nos sobrecarrega com o peso da responsabilidade por essas escolhas. Viver com o livre-arbítrio exige sabedoria, discernimento e uma confiança constante na orientação de Deus. Devemos nos esforçar para fazer escolhas que honrem a Deus, abençoem os outros e nos levem para mais perto dele. Ao buscarmos viver de acordo com sua vontade, experimentamos a verdadeira liberdade e realização que advém de viver uma vida de propósito e significado.